Seja muito bem-vindo a mais um TriCast. Hoje com um tema muito especial para vocês, que é o imposto de renda. É isso mesmo. Boa noite, Ludi. Boa noite, André. Boa noite a todos vocês. Que saudade! Passei aí uma semana que eu não pude estar aqui, mas estou de volta e para falar de um assunto aí que eu tô dominando já há algum tempo, de como dominar o leão, e a gente tá aqui para deixar muito claro isso para vocês, para ajudar e tirar as principais dúvidas. Exatamente. Então, gente, fica ligado que esse episódio vai ser muito rico, com muita dica para você que tá em casa. Agora, para a gente começar, vamos fazer aquele favorzinho de sempre, que é dar aquele like nesse vídeo e compartilhando com seus amigos para que esse conteúdo chegue até mais pessoas e ele aumente o nosso alcance, que o YouTube possa aumentar o nosso alcance. Lude, primeiramente, eu queria falar sobre o que é o imposto de renda, né? O que será que é esse tão temido imposto de renda, né? Exatamente. Então explica aí pra quem tá em casa, assim, o que é esse explica pra mim, o que é o tal do imposto Você de não renda? sabe o que é o imposto de Eu renda. Ah, sei, meu Deus! mas quem tá em casa vai adorar a sua explicação. Manda bala. Bom, gente, vamos começar então com o básico, né? O que é o imposto de renda? O imposto de renda nada mais é do que uma declaração, né? A declaração anual é a declaração de ajuste, onde você vai contar para a Receita Federal tudo aquilo que ela já sabe, mas que você vai contar para ela, todos os rendimentos que você teve durante o ano, se você já pagou imposto de renda durante o ano, o que você contribuiu para o INSS, o que você comprou ou vendeu, ou o que você já tinha, né, que é a evolução patrimonial. Se você tem um bem financiado, você pagou X em 2023, em 2024 você pagou mais um tanto de parcela. Então, a declaração de imposto de renda, ela serve para deixar claro ali para a Receita Federal todas as suas movimentações financeiras, todos os seus bens, todos os valores que você tem investido em bolsas de valores ou em aplicações como poupança, rendimento fixo, enfim. Então, a declaração de imposto de renda, ela é como uma declaração mesmo, né, de tudo aquilo que um CPF possui. Muito, muito bom. Lude, e aí então, esse episódio então vai ser pra quem quer declarar, pra quem tem Precisa! dúvida. Para quem não sabe se precisa ou não, né, E tirar você promete que vai ajudar a gente a domar esse leão. com certeza. Então, pra quem aí tem medo do leão, não precisa ter medo, né? Não, de E, a- maneira e- alguma. inclusive aqueles que é do leão, da tribo de Judá, aí Já que tem não. o leão ao seu favor, não tenho o que E temer. aí não tem que ter medo porque não sonega imposto e declara seus impostos Exatamente. e caminha sobre a lei. Então vamos lá, Lud, quem que tá obrigado a declarar esse imposto de renda em 2025? Ixi, agora. A verdade é que a Receita Federal ainda não soltou nenhuma nota se houve alguma atualização de valor, se houve alguma alteração na obrigação. Então, tudo que a gente vai falar aqui é baseado no ano de 2024, que foi entregue a declaração de Uhum. 2023. Provavelmente ainda essa semana, né? A gente tá aí no dia 11. Provavelmente ainda essa semana eles soltam algumas notícias, né? Se foi alterado alguma coisa, se teve alguma atualização. O que eu acho que não vai ter, tá? Tem aí boatos de que haverá isenção até de 2 salários mínimos, que seria uma renda aproximadamente de R$ 3.000 por mês. Mas é boatos. Entendi. Ainda não foi publicado nada, né, de fato da Receita Federal. Então, já fica aí, né, a primeira informação. A declaração se inicia em 17 de março. Então, o prazo para começar a entregar a declaração é 17 de março. Por isso que eu acho que ainda essa semana a Receita vai publicar ali informações, né, se teve alguma atualização ou não. Então, a gente vai ter aí como base as informações do ano passado e que não costuma mudar muito, ok? Ok. Eh, Então, pode falar. não, desculpa te cortar, Lud, mas é o seguinte, a gente sabe que tem os valores, base, né, que é o que você estava falando a Sim, respeito do salário. Mas quem, assim, já não escapa? Que, por exemplo, a gente sabe da questão dos investimentos, quem faz com investimento. certeza. Quem não escapa, que já é obrigado a declarar nesse 2025? Ó, se você teve ganho de capital, então vendeu uma casa, comprou por 300 mil e vendeu por 500, teve ganho de capital, então já tem a obrigação de declarar. Se você teve, como o André comentou, investimento em bolsas de ações,
Você tem que declarar. Ah, Lud, mas eu só tive prejuízo. Não interessa. A declaração não significa que você vai Entendi. pagar imposto. Então quer dizer que mesmo que eu investi lá R$100 e desses R$100 eu perdi, eu tenho Sim, que declarar. tem que R$1, declarar. se eu investir R$1, eu já sou obrigado a declarar. Já é obrigada a declarar. Por quê? A Receita Federal, ela quer controlar esses investimentos em ações. Ela quer ter o controle. Então, é assim, um entregando o outro. Ali, a corretora, né, a plataforma que você fez, já vai te reter o IR, que seja de 1 centavo. Ele vai reter e a Receita Federal vai saber que você tinha a obrigação de entregar. E você vai contar ali o que você está movimentando na bolsa. Então, a Entendi. Receita Federal, ela tem a obrigação, né? Você tem a obrigação de entregar a declaração. Mesmo que você tenha tido prejuízo, mesmo que você tenha tido algum desconto ali que você não vai pagar Uhum. imposto de renda. E, por exemplo, eu tenho meu salário lá e já vem no meu Lerite que desconta. Tô pensando numa hipótese daquele colaborador. Sim. No meu Lerite já fala que tá descontando o meu IRPF. Mesmo assim, eu tenho que declarar? No Prolabore também. No No Prolabore Prolabore também. É descontado o IR na fonte. Ah, O que é isso? É uma antecipação. Porque pensa comigo, é muito melhor você pagar em 12 vezes sem juros do que pagar em 8, que é o que a Receita propõe, com correção monetária. Então, é uma antecipação. Por isso que a declaração anual, ela se chama de ajuste. Porque é onde a gente vai ajustar todos os seus rendimentos, porque o que pode acontecer também? Em um mês, você teve ali um salário, um rendimento acima de 3 e pouquinho, e teve a retenção do imposto de renda. No outro mês, você teve uma renda menor. Significa que você vai pagar imposto? Não, porque vai somar e aí você vai ter o total do ano. Então, é entendi. onde que vai fazer esse ajuste. Se você pagou a mais, é onde você vai receber de volta. Legal. E vamos lá, eu gosto de te colocar aí numas perguntas que eu acho que pra Que quem não tá tava na pauta. que não tava na pauta. Mas é o seguinte, quem tá vendo, às vezes tem a mesma dúvida. O legal, o pessoal acha que, né, primeiro Sim. que eles acham que o IRPF é um bicho de 7 Sete cabeças. cabeças. Mas não. Vamos supor que eu não ganho, eu não bato o mínimo, eu não atinjo o mínimo pra declarar meu imposto de renda, certo? Eu não atinjo. Mas, por algum motivo, eu vendi uma casa que estava no meu nome, ou um carro que estava no meu nome. Já estou obrigado ou não? Se eu tenho essa venda. Por exemplo, mesmo que eu tive prejuízo no carro, voltando, eu ganho abaixo do Aham. mínimo obrigatório lá para declarar o imposto de renda, mas eu vendi um carro e tive prejuízo com esse carro. Eu declaro? Se for só pelo carro, não. Tá? Mas tudo depende. Nenhuma resposta aqui vai ter, com certeza. Porque cada caso é um caso. Aí você fala, eu só vendi um carro com prejuízo. Vai Aham. ver, você tem ali muitos bens e isso influenciou. Uhum. Entendeu? E se eu tive ganho de capital, eu já tenho que declarar. Já tem que Se eu declarar. lucrei. E já deveria, porque a gente tá pensando aqui na declaração de 2024, então tudo já aconteceu. Então, se eu vendi um carro ou uma casa em, sei lá, agosto de 2024, o ganho de capital ele já deveria ter sido pago. Se pagar agora na declaração, que tem que declarar, né? Aí já tem a correção. Já tem juros e multa. Entendi. Bom, e aí a gente tem não só carro, a gente tem imóvel. Imóvel, mesma coisa, então. Se eu tive ganho, normalmente imóvel você vai ter ganho de capital. Sim. Porque o imóvel ele acaba valorizando muito mais que qualquer outra coisa, né? Enfim, muito mais que carro. Uhum. E aí, imóvel eu tenho que fazer mesmo o procedimento. Então, Lud, vamos lá. Tirando lá a base salarial, que a gente já sabe, o que mais a pessoa este ano, ou até mesmo em outros anos, está obrigada a declarar? Quem que está obrigado a declarar? Certo. Então, vamos lembrar que a gente tá falando com base em 2024. E aí, você já pode ficar em alerta. Então, se eu me encaixei em alguma dessas questões, vou ficar de olho, o prazo já tá começando, vou consultar um contador pra ver se eu realmente tenho a obrigação. E eu tô com a minha colinha aqui, porque são muitos números. E aí, né, alguma coisa foge. Mas vamos lá. Rendimentos tributáveis acima de 30.639 no ano, o que dá uma faixa de 2.500 por mês. Então, lembrando que pode ser que no mês eu tenha um pouco mais e no mês eu tenha um pouco menos. Então, eu faço uma média, tô recebendo ali em torno de 2.500 no mês,
todos os meses, passei ali dos 30.600, então provavelmente estou obrigada a declarar o imposto de renda. E aí já vem uma outra questão. Qual que é a diferença entre rendimentos tributáveis e rendimentos isentos? Então, rendimento tributável é tudo aquilo que a gente ganha com trabalho, né? Ou, no caso, o aluguel é tributado, então eu tenho uma casa, ela é alugada e eu moro em outra casa. Então, o rendimento que eu recebo dessa casa, né, que está alugada, ele é tributável. O que eu recebo de pessoas físicas, como prestadora de serviço, é tributado. O que eu recebo de pessoa jurídica, como assalariada, CLT, Prolabore, é tributado. Isento vai ser o quê? Rendimentos de poupanças, doações. Vamos ver o que a gente tem mais de isento. Doações, rendimentos de poupança e talvez, em alguns casos, ações trabalhistas, que podem ter também os seus rendimentos exclusivos. E aí também entra numa outra questãozinha um pouquinho mais complicada, mas dá para ficar em alerta. Então, rendimento tributado, né? Aluguel, salário, prolabore, serviços prestados para pessoa física, 30.600 no ano, uma média de 2.500 por mês. Rendimentos isentos, acima de 200 mil. Então, eu recebi uma doação de 100 mil reais. Eu sou obrigada a declarar imposto de renda? Não. Se for só pela doação, não. Recebi uma doação... Quantos mil? 200. 200 mil? É. Mas se for meio milhão. Doação. Já, né? Tenho que declarar. Vou pagar imposto sobre isso? Para a Receita Federal, não. Tá? Para a Receita Federal, não. Só Nossa, vou que colocar gostoso, lá. imagina. Meio milhão. Inclusive aí, ó, quem quiser patrocinar Doar. o TriCast, pela bagatela de R$500 mil, tá aí, ó, disponível. Estamos Temos aqui. A alguns Receita Federal espaços não ainda. cobrará, porém, o Estado sim. Então, é um alerta. Lembrando que aqui a gente tá falando do imposto de renda. Porque eu falo isso até porque tem muita gente que quer burlar. Sim. E não tem como, você não vai burlar, você não, coloca como doação, vai pagar imposto do mesmo Vai jeito pagar sobre o imposto. valor que você recebeu, né? Sim. E tem a obrigação de declarar. Entendi. Né? Entendeu? Então, sempre lembrando, a obrigação de declarar não significa que você vai pagar imposto. Mas, então, eu recebi uma doação, recebi seja em carro, casa, dinheiro, eu tenho que declarar acima desse valor. Muito bom. Bens acima de 800 mil reais. O que seria isso? A soma de todos os bens. Se eu tenho uma casa de 1 milhão, bom, já sou obrigada a declarar. Ah, mas eu não tenho renda, ganhei essa casa em doação, herança, alguma coisa assim. Por ter um imóvel acima de 800 mil, eu preciso. Ah, eu não tenho uma casa nesse valor, mas eu tenho 3 carros, 2 apartamentos, que na soma ultrapassa os 800 mil. Uhum. Então, eu também tenho a obrigação de declarar. E aí, uma observação bem importante é a questão assim... Normalmente, imóvel, ele é passado por um valor na escritura muito baixo. Mas o que a Receita Federal quer saber não é o que está na escritura. É se você vender hoje... Porque na escritura é valor venal, né? Não é aquele valor é o valor que... venal que... Se você sem pesquisar reforma, patrimônios... sem nada, e muita né? gente vai pesquisar na internet, patrimônio do Neymar, vê lá, tá sobre o valor venal. Sim. Venal do Neymar é bem grande, inclusive. É bem Agora é bem você atípico. imagina o valor de venda, né? Sim. É muito... E o que a Receita Federal quer saber é o valor de venda, é o valor de transação. Quanto que eu gastei para adquirir ou quanto que eu ganhei por vender. Entendeu? Perfeito. Então, se eu coloco lá que a minha casa no valor venal é 100 mil reais e vendo por 400, eu tenho um ganho de capital de 300 mil. Então, isso não é vantajoso. Por isso que a gente sempre olha pelo valor de venda. Porque você vai pagar um imposto muito acima do que ele vale, né? Sim. Entendi. E às vezes, e o que a gente orienta também, eu comprei uma casa de 100 mil ou um terreno de 100 mil e fui construindo. Eu preciso lançar os gastos com essa construção para valorizar meu imóvel. A única maneira de valorizar um imóvel na declaração é através de notas fiscais de reforma, de pintura, enfim, de tudo aquilo que você for realmente valorizando o seu imóvel. Você não pode, então na escritura tá 100 mil, mas eu vou vender por 200. Aí coloca lá, 2023, 100 e 2024, 200 mil. Legal. E o interessante, Lud, pra mim tá ficando cada vez mais claro quem que precisa declarar, inclusive eu preciso. Só nesse bate-papo eu sei que a gente... Na verdade, a gente já declara há muitos anos, por conta da empresa, enfim, Prolabore é obrigatório. Mas a gente vê que muita gente hoje em dia, e aí eu acho que o pessoal deve estar se perguntando, nossa, mas eu tenho conta no Nubank, no Banco Inter, no C6 Bank, no...
sei lá, no Pan-Americano, Aham. a pessoa saiu abrindo conta. Tem gente que busca cartão de crédito Gosta, né, e em fica abrindo vários várias bancos. contas. Já vi gente O com, sei lá, contador 10. adora lançar 10 centavos em uma, 2 centavos em outra. Exatamente. Então, aí já é a dúvida que eu acho que pode ser que muita gente que está assistindo a gente pode Uhum. ter. Eu tenho 10 bancos digitais, ou seja, informe de rendimento dos 10. Se passou 10, se já você já é obrigatório, passou 10 centavos num banco, tecnicamente você tem que declarar. Se já vai declarar, tem que fazer certo, né? Na verdade, a obrigação para declarar informações de bancos é acima de R$ 140 por extrato. Então, Uhum. eu tenho 10 centavos, preciso declarar? Não precisa. Mas a gente gosta de acompanhar. Por quê? O que pode acontecer? Não tenho nada lá. Aí não manda o extrato. Aí então a gente faz lá com 10, sem nada, né? No ano seguinte, aparece 30, 20 mil reais. Da onde veio esse valor? Não, já estava lá guardado desde o ano passado. Então, a gente sempre, por precaução, tem 20 contas. A gente vai lançar as 20 contas, seja R$ 2, 1 centavo, enfim. Por quê? Porque a gente acompanha essa evolução. A gente vai ter a certeza de que realmente não tinha nenhum valor guardado ali. Então, até mesmo porque às vezes o cliente esquece. Pasmem, os clientes esquecem. Às vezes é tanta conta. Tinha uma caixinha de R$ 1.000 lá, não lembrava mais. Então, pega o extrato, a gente Muito bom. confere e faz o lançamento. Mas a obrigação mesmo é acima de R$ 140. Mas eu nem pergunto, tem acima de 140? Já peço pra mandar tudo. Manda todos os informes de todas as contas. Legal. Então, de quem precisa declarar, teria mais alguma coisa? Não, seria basicamente isso. Então, renda ali acima de 2.500 mensal, já fica alerta para saber se realmente tem que declarar. Bens acima de 800 mil, isentos, né, rendimentos de doações, acima de 200 mil. Uhum, 800 mil imóvel, 200 mil rendimentos isentos. uhum. Aplicou dinheiro na Bolsa de Valores, tem a obrigação de declarar. Mesmo que seja só para informação. Não tenho renda E acima. aí, caixinha, por exemplo, eu coloquei na caixinha do Nubank que tem a taxa Selic lá, sei lá, consegui a É 102. CDB, né? CDB Isso. renda fixa. Exato. Tenho que declarar. Não entra na Bolsa de Valores. Bolsa Entendi. de Não é Valores as ações, não são seriam ações, as são rendas variáveis, né? Enfim. Entendi. São... Bom, então, sabendo de tudo isso, eu identifiquei, né, Sim. que eu tenho que declarar. E aí, muita gente vai querer se arriscar a fazer sozinho, que a gente... A gente sabe que o brasileiro gosta de se arriscar. É possível. Quem tem Sim, o com certeza. conhecimento, a pessoa consegue fazer sozinho, tudo bem. O que elas precisam saber, quais são esses riscos? As pessoas têm os riscos, a gente já vai entrar no que ela vai precisar para Uhum. declarar, mas quais seriam esses riscos de quem... Beleza, agora eu identifiquei, eu sei que eu posso, vou lá no YouTube e faz de qualquer jeito. Sim, tem muitos vídeos hoje em YouTube que ensina, né? A gente mesmo, contador, aprende na prática, pegando de outros profissionais que já estavam no mercado, que, né, nos ensinam, porque na faculdade não tem matéria de imposto de renda, é uma curiosidade, a gente não aprende na prática mesmo, e com leitura e estudo. Então, a pessoa tem tempo, ela tá afim, quer fazer o IR dela, ela consegue. Mas tem que ler o manual do imposto de renda, que é o que eu falei que provavelmente vai ser publicado essa semana, ver todas as regras, né? Um cuidado que as pessoas têm que tomar. A declaração pré-preenchida pelo gov.br é um cuidado, porque tá lá, mas não significa que são informações corretas. Por quê? Da onde que a Receita tira essa pré-preenchida? De informações que banco mandou, que CNPJ mandou, que pessoa física mandou. Então, se eu coloco lá que eu paguei, sei lá, R$ 500 pro André, a Receita Federal já vai ter essa informação, vai colocar lá no pré-preenchida. Uhum. Mas eu não te paguei. E aí, você vai lá e coloca, vai te dar imposto a mais. Perfeito. Ou você não coloca, e eu te paguei, né? Ou um exemplo. Você vai cair na malha, entendeu? Então, tomar um cuidado com a declaração pré-preenchida e com as informações corretas. Sim. Então, lê as orientações ali porque quando você vai baixar o programa ou enviar, ele tem ali as orientações. Então, leia atentamente as Meu Deus do orientações. céu, eu não... Não, abandona, Né? abandona. Se tem tempo, leia certinho. Eu prefiro ou que paga você uma faz consultoria. pra mim. Bom, eu vou Mas- aproveitar esse gancho, Lud, para falar com você aí de casa. Muita gente que se arrisca a fazer sozinho
vai, às vezes, num amigo contador, num parceiro, Sim. ou vai e fica utilizando o tempo desse contador, desse advogado. Vou dar um exemplo que é aquele negócio. Eu vou fazer sozinho, você faça sozinho. Porque o tempo deles é consulta. É igual você ir num médico e falar assim, ó, me consulta aqui, ó, tô com uma dor aqui no Me dá umas joelho. dicas. Me dá umas dicas de exercício. Não, Sim. a consulta é o que ele cobra. Não é só o médico que a gente tem que pagar a consulta. É. Vou lá no advogado. Não, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, sem compromisso aqui no meu processo. Olha esse aqui e vê se... Não, isso aí já é a consulta, meu amigo. Advogado, contador, a mesma coisa. O tempo deles, que é o que eles cobram. E o Sim. conhecimento, obviamente. Então, se você se arriscar a fazer sozinho, tenha certeza que você tem o conhecimento, viu o manual, né, Lud? Sim. E Porque nós aqui do escritório até criamos um produto, porque realmente tem declarações que são mais fáceis, todo ano é a mesma coisa, e a pessoa quer fazer, não quer ter aquele custo. Então, investe numa consultoria, onde a gente confere a sua declaração enviada do ano anterior, te ajuda com as dicas, né, práticas, já resumido ali, ó, na sua situação assim, assim, assado, para este ano. E aí a gente confere, faz o envio ali junto, fechou aquela declaração. No ano seguinte, você se arrisca a fazer sozinho, se não tiver mudado nada. Mas a gente exatamente. criou esse produto justamente para facilitar para essas pessoas, porque não é errado enviar sozinho, mas é uma E responsabilidade. não é porque é a gente, não é porque é eu, não Sim. é porque é a Lud, todos os nossos amigos de profissão. A gente tem que saber, e aí fica uma questão de educação mesmo. A gente Sim, é entender o verdade. mercado, entender o que em algumas áreas o nosso tempo, o tempo daquele profissional, que é o É que ele muito recebe. importante. É o que é onde ele consegue cobrar, é dando atenção, falando do seu conhecimento. E é isso, gente. Então, você que tá em casa, vai fazer sozinho. Vai, faça sozinho, pelo amor de Deus, hein? Ou Mas, contrate uma consultoria para você ter certeza e ficar tranquilo do que você tá fazendo. exatamente, ou contrato. E agora você não quer trabalho igual eu, você não quer ler manual, você não. Não é minha área, não é minha praia. Aí você paga e é um custo, cá entre nós, uma vez por Muito ano, baixo, né? muito baixo, pra você saber que tá tudo certinho, pra o leão Não não ter te dor de pegar. cabeça e tudo mais. Exatamente. Então, vamos lá. Então, falando disso, o que que eu preciso? O que que eu preciso pra declarar? Quais os documentos? Documentos básicos, documentos pessoais. Outra curiosidade para vocês: muitas pessoas não sabem, mas a declaração de imposto de renda vai atualizar seu cadastro na Receita. Então, sei lá, morava, não sei, em Santa Catarina, agora eu tô morando aqui em São Carlos, São Paulo. Se o meu endereço lá do RG de CPF estava lá em Santa Catarina, se eu enviar minha declaração atualizando meu endereço, pronto, já atualizou meu cadastro na Receita, ali junto com o INSS, nesses órgãos, né, que trabalham juntos. Então, atualiza tudo de uma vez. Então, é muito bom. É claro que tem algumas exceções, mas já ajuda. Então, documentos pessoais, certinho o nome. Se não tiver certo na Receita, isso não atualiza, tem que ser feito processinho lá, direto com a Receita. O endereço, os dados dos seus dependentes, então CPF, data de nascimento, nome completo, os informes de rendimentos, como a gente já falou aqui, tanto de rendimentos tributáveis CNPJ, de aluguéis, você pega direto com a imobiliária. Se não é por imobiliária, você tem que ter esse controle. Os rendimentos de bancos, que são os rendimentos financeiros, então todo banco, seja digital, físico, no aplicativo você consegue pegar esses informes de rendimentos. Documentos de carro, moto, terreno, compra e venda. Então, todos esses documentos de transações. Recibo também? Recibo também. Quando for vender um veículo e registrar em cartório, já tira cópia. Porque o vendedor não fica com cópia. Entendi. Quem fica com cópia é o que comprou. Uhum. Então, você já tira uma foto, já manda pro seu contador. Uma dica que eu sempre dou pros meus clientes. Fiz uma transação. Já me manda. Eu tenho o Drive, já deixo salvo, já vou arquivando pra hora que chegar na declaração não ter que ficar correndo atrás, pagando guia em cartório pra poder ter informação de valor, data e CPF. Se a pessoa não for uma imobiliária ou não tiver um estacionamento de carro, não vai vender carro nem casa todo dia. Todo dia. E não Então, vai lembrar. Vendi um... Agora, não sei, se a pessoa tiver muito dinheiro, vender um carro por Por mês, mês, aí tudo bem. Mesmo assim, não vai te ocupar o tempo. Então, alude aqui a fotinha, você já coloca na pasta desse cliente e já fica bem organizado. Já fica né? tudo certinho. E, Lud, há rumores que na descrição desse vídeo vai ter um link onde a pessoa tem um checklist dos documentos, é verdade?
Ó! Eu vou contatar a minha agência de marketing, pedir para eles deixar certinho ali, sim. Assim que atualizar, a gente vai deixar um né, pré-formulário, para vocês se orientarem ali. Mas atualizando, a gente já atualiza também com as informações corretas, para você ter a segurança que você vai ter que declarar ou não. Então, gente, link aqui na descrição desse vídeo para quem tá assistindo aqui no YouTube. E para quem tá vendo esse corte, sei lá, de repente no Instagram ou qualquer outra rede social, corre lá no YouTube, já se inscreve aqui no canal do Tricast, que tem muito conteúdo relevante para empresários. E você vai poder clicar no link e baixar. Você preenche lá o formulário, baixa esse checklist e você vai... E pra que isso, gente? Para você não deixar para a última hora. Exatamente. Já vai nesse início, que inicia... Que dia que começa agora? 17 de março. Dia 17 de março, inicia... Próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira você já pode ligar pra Lud e falar assim, Lud, tá separado, assistiu o Tricast, tá tudo no jeito. Já tô te enviando. Me declara. Declara pra mim. Sim. E aí, lógico que ela vai falar, André, eu te amo. Ela vai... Toda vez que eu gosto de imposto de renda, que ela fica um amor. Nossa! Na verdade, o leão, Docinho, né? o leão entra dentro de casa que vocês nem sabem. Mas aí, Lud, declara pra mim. Ela manda uma mensagem, amor, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Quem vê, pensa. E aí... Toda essa calmaria, né? E aí, vamos lá. A gente tá indo pra reta final desse podcast. E eu quero fazer um jogo rápido. Mas calma, que ainda tem informação. Eu sou muito Faltou ansioso. documento. Então manda. Como que mais? Mas né? vai ter o checklist, aí a pessoa não baixa se você contar tudo. Ah, mas essa é uma informação importante, que vai Então deixar conta. muitos desesperados Então por aí. conta. A importância do planejamento, gente, de saber. Então, se eu já sei que eu tenho investimento na Bolsa de Valores, eu já sei que eu preciso declarar imposto de renda, na hora que a gente vai buscar lá os informes, todos os bancos nos entregam. As corretoras de investimento entregam informe? Entregam informe. Entrega extrato? Entrega. Mas na hora lá da posição do ativo, ela vai entregar só a quantidade de cota. Por quê? Porque o ativo, ele varia muito. Se eu compro hoje, ele tem um valor. Se eu compro de manhã, tem um valor. Se eu compro à tarde, tem outro. Então, daria muito trabalho para eles ficar fazendo essa média. E outra, eu comprei por um valor 10 cotas. Vendi 5 cotas por outro valor X, sobrou um tanto. O valor já é distinto. Então, você precisa controlar mensalmente, diariamente, semanalmente, da maneira que ficar mais fácil para você, todas as suas informações de vendas e compras de ativos. Porque isso a corretora não vai entregar. E aí, na hora de fazer a declaração vai ter um custo mais alto, porque provavelmente você não vai conseguir fazer, vai ter que delegar, contratar alguém para fazer. E aí vai ficar uma coisa um pouco mais complexa. Então, se você investiu em 2024, já começa a correr atrás, não deixa para a última hora. Se você está investindo em 2025, entre em contato com a gente, entre em contato com algum contador de sua confiança ou algum consultor de investimentos para já saber que controle é esse que você precisa fazer, porque as corretoras não entregam mesmo. Muito bem explicado, Lud. Então, bora pro nosso jogo rápido? Jogo rápido, eu jogo pra você, você Me domina responde, e taca pra mim de volta. Tá Tá. bom. Se eu não declarar o imposto de renda, o que acontece? Seu CPF vai ser bloqueado e você não vai conseguir movimentar cartão de crédito, banco, Pix, comprar remédio controlado, enfim. Beleza, e o que eu posso deduzir? O que você pode deduzir? Médicos, planos de saúde, dentista, psicólogos, escola, né, de ensino obrigatório, então fundamental, ensino médio e superior. Cursos técnicos não valem. Casados precisam declarar juntos? Não necessariamente. É claro que você pode fazer uma consultoria e verificar se há benefício em fazer uma declaração única ou se você pode declarar separadamente. Normalmente, os casos, né, quando os dois têm rendimentos tributados, ou seja, os dois trabalham, os dois têm empresa, têm retirada de prolabore, não compensa, mas precisa verificar. Declarei errado, e agora? Nossa, chora. Tô brincando. Procura a ajuda de um contador, entra no seu ECAC, olha lá o que foi a pendência, o que você teve de errado para corrigir. Sempre há tempo para corrigir. Recebi uma restituição menor do que eu esperava. Por quê? Por que você esperava uma restituição? Ô, louco, paga imposto todo mês lá. Eu espero receber uma bolada aí.
No imposto de renda, óbvio. É um lembrete. Gente, a declaração é de ajuste. Se eu paguei durante o ano, é porque eu devia naquele mês. Isso não significa que necessariamente eu vou receber, eu vou ter algo para restituir. Há casos, inclusive, por exemplo, eu tenho um rendimento de salário e tenho um aluguel. Do salário é descontado imposto de renda, do aluguel não. Quando eu somo as duas rendas, vai dar uma outra alíquota. Isso significa que eu corro o risco, inclusive, de pagar mais IR. Então, a restituição não se espera, a menos que você tenha um planejamento tributário durante o ano para saber quanto você vai pagar no ano todo e saber se você pagou a mais ou não. Sou MEI. Preciso declarar? Depende! Bom, o MEI em si é um CNPJ. O MEI não declara imposto de renda. O CNPJ não declara imposto de renda. Ele declara a DAS-NC MEI. Mas a pessoa física por detrás do MEI precisa observar o valor tributado da MEI, o valor isento, conferir todas aquelas informações que a gente falou no início, se tem bens, se o rendimento tributado deu acima ali do valor estabelecido, e aí se atingiu, sim, é obrigado a declarar. Mas o MEI, por ser MEI, não tem a obrigação. Muito bom. Tá afiado, Tá hein? afiada. Achou que ia me colocar numa... Não, vamos... uma enroscada, né? Não, vamos Tô lá. bem. Agora... Muito bom. Tô impressionado. Lud, seguinte... Reta final, a gente esclareceu muitos assuntos do IRPF. O que você dá de dica? Dica para quem vai declarar o imposto de renda agora neste ano, é a primeira vez. Vamos colocar que muita gente vai ser a primeira declaração, tá meio perdido. Qual dica a pessoa tem que saber para não cometer nenhum erro? Enfim. Bom, as dicas já foram dadas aqui ao longo do vídeo, mas vou reforçar elas. Primeiro, não confie 100% na declaração pré-preenchida. Não entra lá no meu imposto de renda, declaração pré-preenchida, enviar. Não, confira todas as informações. As empresas que enviam as informações para a Receita podem enviar errado, que é a DIRF, né, que foi enviado agora até dia 28 de fevereiro. E aí depois elas corrigem, e aí você nem vê que enviou errado. E aí você cai na malha fina por conta disso. Não, e tem gente que acha que enviou e não enviou, né? Também. Não sabe como enviar. Exato. E às vezes vai perguntar pro contador, volta naquela história. Eu terminei aqui, mas como que eu envio? Dá uma olhadinha se foi enviado. Se foi mesmo. Poxa. Sim. Não, sempre tem. Mas confere certinho todas as informações enviadas, tudo aquilo que você tá digitando. Então, se eu tô digitando manualmente, confere centavos, porque, gente, é sistema que confere. Sistema bate 0 com 0, 1 com 1. Então, se tiver centavos ali, pode cair na malha. Cair na malha não significa que você tem um problemão, desde que você saiba resolver e corrigir a informação. Bom, isso aí eu já vou pegar um gancho. O que eu faço se eu cair na malha fina? Eu acho que muita gente tem esse medo. A gente já recebeu várias mensagens de cliente que bloqueou o CPF e tudo Exatamente. mais. Pô, caí na malha. O que eu faço? Eu entro no desespero? Sei lá, eu já começo a esconder caminhonete lá no Mato Grosso. Sim. Já escutamos história. Sim, O pessoal começa a esconder. Não, calma. Caiu na malha, o que eu faço? Respira. A Receita Federal, se você tiver com o endereço atualizado, vai te enviar uma cartinha. Olha, sua declaração está pendente. Se você for ansioso ou ansiosa, e enviar a declaração 2, 3 dias depois, conferir lá, você vai ver se já deu tudo certo, se foi recepcionado ou se está com pendência. Aí você já resolve. Mas, em resumo, ou você procura ajuda de um contador para conferir o porquê que a sua declaração caiu na malha. É muito natural cair na malha, porque a Unimed deu declaração com valor para você impresso no seu sistema lá e declarou outro. Cai porque o empregador retificou a DIRF. Cai por muitos motivos, tá? Ou por centavos declarado errado. Então, primeiro tem que checar o que tá de diferente ali. Às vezes, seu dentista te deu um recibo e ele não declarou. E aí você colocou lá que pagou ele, aí a Receita vai perguntar, você falou que pagou, mas ele não disse que recebeu, quem que tá certo, quem que tá errado. Então, você tem que enviar toda a documentação. Por isso que toda despesa que a gente coloca, toda valorização de imóvel, é importante a gente ter o documento. Porque se cair na malha fina, tem como comprovar para a Receita Federal e você não vai ter nenhuma penalidade por isso. As pessoas que têm o CPF bloqueado, é porque
não receberam a cartinha porque não tá no endereço certo, não conferiram, e aí passou do prazo de regularização ali do termo de intimação. E aí, como que a Receita vai te chamar? Se ela mandou carta, se tem o sistema, bloqueando seu CPF. E aí é onde você percebe no pior momento que você tá com o CPF O que bloqueado. acontece se o meliante falar meliante pra já usar o termo, né? Uhum. Se o meliante, ele declarou, ele quis enganar a Receita e pra ele restituir tudo isso aí, arrumar, ele Sim. quer enganar de novo. O que acontece? Você tem alguma penalidade? Ou já vai pra esse caminho do bloqueio e aí entra em outros termos jurídicos, enfim. Bom, se você declarou despesas, né, que não são existentes, a Receita colocou lá você na malha, você não respondeu, bloqueou seu CPF, aí você vai correr atrás para resolver. E aí você não tem como comprovar. A Receita não é tonta, né? Aconteceu casos aqui em São Carlos, inclusive, de contadores que quase pegaram uma pena ali. Quase perderam o seu CRC, né? Quase foram presos mesmo. Receberam multas absurdas, porque a Receita Federal sabe quando é má fé. É diferente você errar um recibo de 100, 150 reais. Exatamente. Agora você, uma pessoa de 60 anos, coloca lá que teve gastos com ensino superior, mestrado, doutorado. Pode acontecer? Pode acontecer. Você tem um comprovante? Perfeito. Não tem um comprovante? Qual é a chance? É isso aí. Entendeu? Então a Receita Federal não é boba, não tente enganar, faça tudo certinho pra não ter problema. Bom, queria ouvir de você agora, início e fim, dá um conselho pra quem tá nos assistindo. Como que é? Ele inicia quando, termina quando, como que é esse prazo, o que que elas devem fazer, quando devem te procurar e faz um encerramento aí pra virar aquele corte bonito. Bom, gente, calma que o golpe tá fora. Não se desesperem. Não precisa todo mundo entregar dia 17, mas o prazo inicia 17 de março. Então já tem esse tempinho, já começa a juntar os documentos, pede seu checklist para você saber o que você precisa ou não juntar, porque às vezes você esqueceu de médicos, de pedir recibo. Não vai adiantar pedir muita coisa do ano anterior, porque às vezes os médicos não vão conseguir entregar se eles emitem nota, se for recibo até que consegue, mas já pede já no início, já junta toda a documentação. O prazo vai até dia 31 de maio, mas se você deixar para fazer no dia 30, as pessoas vão dar de desculpa que já entregou a declaração e não vão te dar recibo, ou que te deram desconto, enfim, não existe essa. Já junta todos os seus documentos, não deixe para a última hora, a melhor época para se fazer. Finalzinho de março, início de abril, porque aí você tem um tempo para juntar todos os documentos e não fica ali com pendência para o final. Muito, muito bom, Lud. Então você que está assistindo a gente, ficou com a gente até aqui nesse TriCast, o meu muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Quero mandar um beijão para todos os nossos amigos que têm nos acompanhado Sim. sempre. Enfim, não Muito vou citar o obrigada nome pela audiência. Muito obrigado pela audiência. E quero deixar uma mensagem para você. Você que crê em Jesus. Você que crê no leão da tribo de Judá. Não tenha medo do leão da Receita Federal, porque nós que caminhamos com a visão do propósito, queremos caminhar num caminho reto, não precisa ter Sim. medo de nada. Tenha confiança naquilo que você faz, caminhe sempre pelas coisas certas. E, gente, pagar imposto significa que você tá ganhando dinheiro. Exatamente. Se o Brasil cobra muito, cobra pouco, aí é outro critério. Mas se você tá pagando imposto, é porque você tá recebendo. E se a gente tá recebendo, vamos dar o que é de César para César, dar a Deus o que é de Deus, e não vai faltar nada. Então, o preço de você fazer as coisas certas não existe. Porque é deitar a cabeça no travesseiro e descansar e não ter preocupação com nada. Exatamente. Uma vez eu ouvi falar, Lud, às vezes as pessoas reclamam, né? Nossa, eu tenho que dar, sei lá, a pessoa ganha R$2.000, eu tenho que dar R$200 para a igreja de dízimo. Enfim, tá na palavra. Sim. É Jesus que nos pede, é bíblico, enfim. Aí, uma vez eu ouvi uma história assim, pô,
se eu dou R$ 200 de dízimo, eu quero dar 2.000. Ou seja, porque você Muito vai estar bom. ganhando R$ 20.000 por mês Exatamente. de seu prolabore ou do seu salário. Então, gente, se você está pagando imposto de renda, profetize sobre sua vida. Fala assim, o ano que vem eu vou pagar o dobro Muito de imposto de mais. renda, eu vou pagar muito mais. E assim, com certeza, eu tenho certeza que você vai prosperar. Sim. Então, queira entregar mais, devolver mais o recurso que é do leão da tribo de Judá, devolver para ele o que é dele. Porque tudo é dele, esse podcast é dele, Exatamente. tudo é dele e a Nossas gente tá vidas é aqui dele. segundo algumas leis estabelecidas aqui na Terra que a gente tem que cumprir. Então, É se a gente verdade. tem que cumprir, a gente dá o que é do Senhor, a gente dá o que é do governo e a gente consegue, com certeza, prosperar porque a gente tá Com paz e tranquilidade, do né? lado do nosso pai, tá do lado de alguém que Sim. cuida de nós e quero que cuida da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua empresa, porque só assim nós vamos prosperar junto, né, Lud? Exatamente. Vamos prosperar juntos em fé, finanças. E marketing. Um beijão no Até seu coração. mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.